Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando a carta aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo de número 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Então, uma bênção para o futuro, é uma bênção de fé. Coisas que se esperam, coisas que se não veem, mas há uma palavra. É necessário que haja uma palavra de Deus, uma ordem, um mandamento, para que possa então ocorrer a fé nesta palavra. É uma promessa, é algo que Deus está alertando, avisando, ensinando. Deus está nos mandando fazer algo. Então, Isaque já tinha recebido a palavra de Deus através da sua esposa. E ali, Isaque procurou abençoar Jacó de acordo com o que Deus já havia falado, enquanto Jacó estava no ventre materno. Já ali Deus falou que tal deveria ser a bênção da primogenitura para Jacó. E assim, pela fé, Isaque abençoou Jacó de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o ensino, com a direção que Deus já havia dado, a partir da mãe do menino, a partir das parteiras, todo o processo, todo o tempo da concepção, da gestação, Deus já estava alertando que a bênção deveria estar com Jacó. Aquela bênção prometida a Abraão, de que sua descendência seria reconhecida. Então essa descendência precisava ser guiada por Deus, orientada por Deus. Quando veio gêmeos, 2 meninos, era necessário que Deus desse uma palavra sobre qual deles recairia a bênção de Abraão, da descendência. O primeiro nome é o seu filho, Isaque, filho de Abraão, filho da promessa. Mas agora, Isaque terá 2 filhos varões, 2 homens. Então Deus diz, a bênção irá para Isaque. Então, Isaque já abençoou Jacó, porque Deus disse, a bênção irá para Jacó. Então Isaque já abençoou Jacó na direção da palavra de Deus. É por isso que aqui é dito que foi pela fé que Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Claro que havia algum tipo de bênção também para Esaú, porém não a bênção da descendência de Abraão, que veio para Isaque e veio posteriormente. Deus falou sobre Isaque e Deus agora falou sobre Jacó. A bênção da descendência viria sobre Isaque e sobre Jacó, e não sobre Esaú. E Jacó recebeu essa bênção, sendo que Esaú recebeu também a bênção de ser uma grande nação, de prosperar. Deus também deu a Isaque uma bênção para Esaú, porém não a bênção principal da primogenitura, a bênção espiritual. A bênção do batismo com o Espírito Santo viria sobre Jacó. Versículo 21. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Então veja agora, Jacó, já à beira da morte, já na velhice bem avançada, abençoando agora os filhos de José, vendo que a partir de Isaque a bênção veio para Jacó, de Jacó a bênção estaria sendo passada para José e os seus filhos. Ele abençoou nessa sequência cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Aqui nos faz lembrar mais uma vez a nossa condição de tenda, de fragilidade. Somos o tabernáculo onde o Espírito Santo habita, na fraqueza,
da nossa carne, do nosso barro. Somos vasos de barro levando o líquido, a unção do Espírito Santo, preciosíssimo. Deus habitando em nós pelo Espírito Santo. Porém, mesmo na fraqueza, Jacó, apoiado na extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Então a fé leva a obra de adoração, de glorificação a Deus, de serviço, de obediência, abençoando, adorando a Deus, reconhecendo a glória de Deus. Nós somos fracos, nós somos de barro, nós somos mortais. Então, Jacó reconhece isso, mas mesmo estando nesta circunstância, ele continua adorando a Deus, pois não estamos aqui para pregar a nós mesmos. Nós pregamos a nossa fraqueza, nós pregamos a nossa mortalidade e adoramos a Deus que é eterno e glorificamos a Deus e servimos a Deus. Estamos aqui para realizar a obra de Deus, a vontade de Deus, sabendo que um dia ressuscitaremos, receberemos um novo corpo, então aí sim incorruptível, e viveremos para sempre com Deus que já vive agora aqui conosco. Versículo 22. Pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Veja que essa fé na fraqueza, na tenda, no tabernáculo, nesta instabilidade que é a nossa vida terrena, dessa vaidade que pode passar em um segundo, em um momento qualquer, podemos partir, podemos morrer. E José, nessa circunstância, no fim da vida, ele agiu com fé. Veja quantas vezes está sendo aqui mencionada a fé dos idosos, a fé dos fracos, a fé dos já no fim da vida. Foi assim com Abraão, foi assim com Sara, foi mencionado isso a respeito de Jacó. Isso também aconteceu na vida de Isaac e agora até na vida de José. Só é mencionada a fé de José no fim da sua vida, porque o poder pertence a Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Então, José faz menção de algo do futuro, do êxodo dos israelitas do Egito. Isso é fé. Ele já conseguiu profetizar, porque ele via a mão de Deus, ele via a glória de Deus. Deus já lhe revelava o que estava por vir. E ele tomava posse e falava com os outros e pregava, anunciava aos seus irmãos, como ele anunciava os seus sonhos, pela fé no poder de Deus. Deus vai tirar os israelitas do Egito. O êxodo vai acontecer. Vocês voltarão à terra de Canaã, a terra da promessa. Israel não ficará para sempre no Egito. E quando isso acontecer, vocês levarão os meus ossos daqui para lá. Veja a fraqueza, veja que a fé, o poder vem de Deus. Através da fé nós somos batizados com o Espírito Santo, somos fortalecidos e ainda na velhice damos frutos de fé para a glória de Deus, trabalhamos, realizamos obras e até voamos como águias, subimos, somos usados por Deus. Deus trabalha em nossa vida com o poder do Espírito Santo, não é com o poder da nossa aparência, não é com o poder da carne, do pó, da vaidade, mas é com o poder do Espírito Santo que está aqui conosco. Por isso José, no fim da vida, pôde fazer menção, declarando que Deus tiraria o povo de Israel do Egito e que vocês inclusive irão levar meus ossos. E tudo isso se cumpriu, e aqueles que tinham ouvido essa palavra de José fizeram questão de obedecer, de realizar o pedido de José, pois era uma palavra profética, era uma palavra de fé que antecipava os milagres de Deus. Ele já tinha comunhão com Deus. Pelo poder do Espírito Santo, José já teve visões do êxodo, da volta a Canaã, e de que aquilo seria revelado, haveria um marco, que seria os seus ossos serem sepultados lá na terra de Canaã. Isso para ele serviria também
como um momento marcante, determinante para a história da fé do povo de Abraão, povo da fé. Quem é da fé é nascido de Abraão. Quem tem fé, quem é batizado com o Espírito Santo, faz parte deste povo. Que você também seja batizado com o Espírito Santo, que você também receba o poder de Deus na sua vida e você terá sua vida renovada todos os dias. Que você tenha fé na palavra de Deus, tenha o propósito de guardá-la, de obedecê-la da melhor forma possível, assim receba o poder do alto, o dom de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.